Fala galera, aqui é Gabi Winchester e hoje nós vamos de testemunho, ok? É um testemunho simples, de uma coisa corriqueira do dia a dia, uma coisa ordinária do dia a dia, mas que fez eu me sentir muito amada pelo Senhor e eu queria compartilhar isso com vocês. Afinal, nem só de viagens e entrevistas internacionais vive este canal, mas vive também de conteúdo sobre o dia a dia, né? Então, bora lá! Bom, para vocês entenderem o que eu vou falar hoje, eu preciso contextualizar vocês sobre duas coisas. A primeira é a minha rotina, ok? Então, eu sou professora e eu dou aula em 2 turnos, tá bom? Então, eu dou aula de manhã e de tarde. Eu acordo 4 horas da manhã, vou trabalhar, chego em casa por volta de 6h30, 7h, e aí eu vou para a faculdade, ok? Então, assim, tempo livre durante o dia é um negócio que eu não tenho, tá bom? E eu sou uma pessoa que realmente precisa de 8 horas de sono. Sem 8 horas de sono, eu fico meio ranzinza, meio boba, assim. Sabe quando você pergunta uma coisa pra pessoa e ela fica tipo, que? Dá um delay, assim? Essa sou eu, sem as minhas 8 horinhas de sono. É um negócio que enfim, faz parte de como eu fui feita. Eu preciso disso, tá bom? Mas eu consigo lidar muito bem com menos horas de sono. Eu só fico, assim, o meu rendimento fica ruim, mas ok, a gente lida. Até porque, para mim ter 8 horas de sono toda noite, acordando às 4, eu precisaria dormir às 8 horas da noite. E isso, como vocês devem imaginar, é meio complicado, né? Imagina 8 horas da noite você já está deitado na sua cama com tudo finalizado. Venhamos e convenhamos, é um pouco complicado. Então, eu geralmente extrapolo esse tempo, porque por questões da vida, por organização, pelas questões da faculdade, mas eu compenso isso no transporte entre um trabalho e outro, ok? Entre um trabalho e outro, eu pego ônibus, ok? E é mais ou menos 1 hora e meia. Então, eu durmo no ônibus para compensar essa hora que faltou no meu sono à noite, tá bom? A segunda coisa que vocês precisam saber é que eu sou bem nerdola, ok? Nerd de raiz, eu sei, não parece, mas eu sou. Eu amo as questões nerds, eu amo conhecimento, eu amo HQ, eu amo RPG. E para quem não sabe o que é RPG, é um jogo de imaginação. Peraí. Ui! Voltei. RPG é um jogo de imaginação que você cria o seu personagem e joga como se você estivesse num universo completamente diferente, mas é tudo aqui na sua cabeça, não tem um tabuleiro físico, nada disso, tá? Os jogos que a gente vê na internet, os jogos online, que são de mundos fantasia, geralmente são inspirados em RPG, tá bom? São inspirados nessa ideia da imaginação e pá. Anos que eu tô procurando um grupo de RPG. Tem, tipo, pelo menos 4 anos que eu tô caçando, mas a gente nunca achava alguém para mestrar, alguém para organizar esse negócio. E aí, finalmente, final do ano passado, a gente achou alguém. E desde então a gente tá com a nossa mesinha de RPG toda semana, jogando bonitinho e tal. Só que é um jogo longo, a partida demora em torno de 3 horas por aí, tá bom? E a gente joga uma vez por semana. Então, assim, é uma coisa que eu sacrifico o meu sono uma vez por semana, porque eu sei que vale a pena, que é um negócio que eu gosto, um hobby meu, tá bom? Entenderam isso? Agora vamos para o testemunho de hoje. O que aconteceu? Semana passada, teve um dia que eu não consegui dormir bem, né? Por conta dessas coisas, eu estava planejando as questões do RPG antes, eu joguei, e aí eu não consegui. Vamos para o testemunho de hoje. Então, semana passada,
É, à noite eu tive o RPG. No outro dia de manhã, eu fui trabalhar à base de energético, basicamente, porque assim, eu estava completamente exausta. A sessão durou um pouco mais, né? Foi o início de um arco novo, então foi um pouco mais longa, e aí depois eu ainda demorei um pouco a dormir, enfim. Foi um caos. Eu dormi muito pouco aquela noite, umas 4 horas mais ou menos. E no outro dia eu fui exausta, assim, mas já me agarrando a essa ideia, tipo assim, no transporte, entre um trabalho e outro, eu vou dormir e vai ficar tudo bem, tá? Eu fui trabalhar bonitinho, comprei meu energético, não vou falar o nome porque eu não tô sendo patrocinada, mas se alguém quiser, pode patrocinar. É, fui trabalhar bonitinho, fui pegar o ônibus. Só que o ônibus que eu pego todo dia é um ônibus desse circular meia boca, ok? Então ele não tem encosto de cadeira, encosto de cabeça. E para mim, agora careca, antes era menos pior, vamos dizer assim. Mas agora comigo careca é bem complicado dormir no ônibus sem encosto de cabeça, porque machuca a cabeça mesmo, fere, porque ela vai batendo assim com o movimento do ônibus. E eu já fiquei, tipo assim, uma semana com a cabeça toda dolorida de não poder encostar, porque eu dormi no ônibus e esqueci disso e acordou todo dolorido. Então, eu fui pro ponto de ônibus e orei e falei: Jesus, você podia tanto mandar um ônibus com encosto? Se você não mandar, tudo bem, mas você podia me mandar um ônibus com encosto? E aí, eu tava lá no ônibus e de repente apareceu um ônibus que nunca tinha aparecido lá. É um ônibus que para exatamente em frente ao meu trabalho. Né? O outro ônibus que eu pego ainda tem que andar mais um tempinho e tal. E esse ônibus que para em frente ao meu trabalho, ele é tipo Cometa Halley, sabe? Você sabe que ele existe, mas ele nunca tá lá. E aí, quando eu cheguei no ponto de ônibus, apareceu para mim esse ônibus e eu falei: não, não é possível. E na hora que eu entrei, a passagem ainda era mais barata que o outro, eu falei: ó, já economizei, já tá bom. Quando eu entrei, o, o ônibus era todo com encosto de cabeça. Cara, esse é um negócio tão simples, mas foi tão importante para mim. Aquele sono foi muito importante, me deu um gás para continuar, né, o segundo turno do trabalho e depois resolver as questões da faculdade quando eu cheguei, aliás. Resolver as questões que eu precisava quando eu cheguei. E aí, quando eu cheguei no meu trabalho, eu fui invadida com uma alegria tão grande, porque eu falei, cara, é uma questão tão pequena, sabe? Um encosto de cabeça. É bobo, é algo corriqueiro, algo ordinário, mas que fez tanta diferença para aquele dia, e mais do que isso, para o meu dia a dia, porque eu consegui olhar e falar assim: peraí, o Deus, o cara que criou o universo, fez todas as coisas, pá, maravilhoso lá em cima. Ele se importa se eu tenho um encosto de cabeça? Sabe? Essas pequenas coisas do dia a dia são geralmente o que me sustentam no dia a dia, né? As grandes coisas, as grandes palavras que o Senhor me deu, os milagres, pá, essas coisas me sustentam no dia mal. Mas o que me dá gás para seguir todo dia são essas experiências com o Senhor diárias, sabe? É a intimidade diária com o Senhor, de poder olhar e falar: peraí, vamos caminhar nisso aqui dia após dia após dia. E eu sei, é uma coisa bem boba, bem tranquila, mas eu quero dizer para você que da mesma forma como Jesus se importa com o meu imposto de cabeça, ele se importa com as pequenas coisas do seu dia a dia. Então, tenha o hábito de orar sobre tudo que você for fazer. Tipo, eu poderia muito bem ter só olhado e falado assim: ah, eu espero que venha um ônibus. E não ter orado, não ter apresentado isso para o Senhor, né? Mas eu escolhi orar e apresentar e falar: ah, Jesus, você podia fazer? E ele fez, entende? Então, assim, crie o hábito na sua vida de apresentar as coisas da sua vida para o Senhor, as pequenas e as grandes. Ô Jesus, será que eu vou por esse caminho? Será que eu vou por aquele? Ô Jesus, me ajuda nisso aqui, me ajuda a fazer essa prova, sabe? As coisas corriqueiras do dia a dia, né? Ele rasgou o véu para a gente ter intimidade.
A grande questão da obra da cruz foi rasgar o véu, foi poder te dar livre acesso a Deus, o Criador do universo, o cara que tem todas as respostas do universo. Você tem livre acesso a Ele. E às vezes você prefere usar o chat GPT ou o Google do que orar e consultar o Senhor, sabe? Então assim, relaxa, respira, confia no Senhor. O Deus que te criou te ama e Ele quer ter esse relacionamento diário com você, de troca, de intimidade, tá bom? É isso por hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu sei, foi relax, foi tranquilo, mas eu espero que isso tenha gerado uma sementinha no seu coração para você continuar caminhando com o Senhor no seu dia a dia, tá bom? Eu te amo. Ah, e se por algum acaso você pensou assim, ah, mas isso só acontece com ela, porque, ai meu Deus, olha. Faz silêncio, ok? Não é verdade. O mesmo Deus que faz essas coisas na minha vida quer fazer